Olá, caríssimos, eu sou o Carlos A. Júnior e seja bem-vindo ao projeto 1/4 de oração na nossa catequese destrinchada. Hoje nós falaremos sobre os anjos, sobre a criação do céu e da terra e também do mundo invisível, principalmente do mundo invisível. E lá no final, eu quero já que você fique alerta e fique ansioso, porque lá eu vou fazer uma comparação com o Gênesis que você vai adorar. Inclusive, dos próximos projetos que eu quero fazer uma formação explicando o Gênesis, dando explicações sobre o Gênesis, o que realmente é o Gênesis, né? Mas isso a gente vai ver mais pra frente. Hoje falaremos sobre os anjos, sobre a criação do céu e da terra, tá bom? E toda essa criação foi criada para quem? Para quem Deus criou o céu e a terra, ok? Mas antes, então, se inscreve no canal, deixa o seu like, assiste o vídeo até o final. Principalmente, muitas pessoas não assistem o vídeo até o final. Tem muitas pessoas que ficam só, no máximo, acho que vão até a vinheta. E olha lá, tem gente que nem chega nessa parte onde eu falo para se inscrever no canal, que eu sempre falo no começo do vídeo. Então, se você não se inscreveu, se inscreve no canal, deixa o seu like, compartilha esse vídeo, principalmente compartilha. E se pede para outras pessoas também se inscrever nesse canal, tá bom? Então, bora pro vídeo, bora pro conteúdo, que hoje tem muita coisa pra gente, pra gente ver. Então aqui eu coloquei o íconezinho dos anjos, de um anjinho aqui e tal, né? E criou os céus e a terra. Então, Deus criou os céus e a terra. Lá na semana passada, nós falamos do Deus Criador. Agora nós falamos da ação dele. A primeira ação dele foi criar o céu e a terra. No início, Deus criou o céu e a terra. E aí, quando a gente fala isso, olha que interessante. Quando a gente fala isso, e aí depois você vai ver que nos outros 6 dias Deus vai criando. Mas se ele já criou no céu e a terra desde o primeiro dia, desde o primeiro instante, então todas as coisas foram criadas. Ele está dizendo ali é que nos outros dias ele vai formando as coisas. Mas a gente vai ver isso durante o processo aqui, tá bom? O céu e a terra aqui designam o mundo invisível, o mundo espiritual e o mundo material e o mundo visível. Céu, mundo espiritual e terra, mundo material, certo? Então, mundo invisível, aquele que é invisível, e o mundo visível, que é visível, o que dá para ver, o que dá para tocar. E aí, a gente vai ver uma coisa. O homem faz parte dos dois mundos. O homem faz parte dos dois mundos. O homem não faz parte só do material, mas ele faz parte também do espiritual e principalmente do espiritual. Deus é criador, e aqui na nossa introdução, então nós temos Deus é criador do céu, que são as coisas visíveis, e da terra, que são as coisas invisíveis. O que significa a expressão céu e terra? É aquilo que eu acabei de falar. A expressão céu e terra significa tudo o que existe, a criação inteira. Então Deus só criou duas coisas: as coisas visíveis e as coisas invisíveis. As coisas invisíveis é o céu, e pode se designar pelo firmamento, o lugar próprio de Deus, aonde Deus está, aonde Deus é, melhor dizendo. A glória escatológica, o estudo das últimas coisas. Escatologia é o estudo das últimas coisas. Então, sempre que você ouvir um padre falando em alguma formação, escatológico, isso quer dizer que é lá para os últimos tempos, as últimas coisas que acontecerão, que são que muitas pessoas ainda não têm noção. A gente não tem noção do que realmente vai acontecer, né? A gente tem uma certa direção, mas não sabe, e sabe que vai acontecer, mas não sabe como se dará explicitamente, principalmente quando. Nem o próprio Jesus, ele revelou isso. E indica também, o céu também indica o lugar das criaturas espirituais, dos anjos que rodeiam Deus. E a terra é o mundo dos homens, é o mundo onde os homens vivem, mas não quer dizer que o homem tenha em si, ou que o homem seja em si, melhor dizendo, não tenha, mas seja em si também parte do mundo espiritual, né? Lembrando que quando Jesus disse, né, quando ele naquela discussão sobre o casamento, a mulher casou e morreu, o marido morreu, casou e morreu, com 7 irmãos, com quem ela vai? Aí Jesus fala assim, olha, vocês serão como anjos, né? Ou seja, essa essa forma, essa forma sensível que nós vemos, essas emoções, vão sumir.
Vão sumir, principalmente as emoções que são baseadas no pecado, porque isso tudo vai sumir. Deus criou desde o princípio o tempo. Então, quando vai falar lá no Gênesis, quando Deus vai falar no Gênesis, estava lendo um livro de Santo Agostinho, justamente sobre o Gênesis, e ele fala isso. Quando é tudo um figurativo, então quando ele fala céu e a terra, ele está falando da criação do material. Quando ele fala Deus criou o dia e a noite, ele está falando do tempo. E aqui a gente vai reparar que ele vai criando todas as coisas, a realidade, ele vai criando o tempo, ele vai criando no fim lá, ele cria a alma, que é a própria alma do ser humano, né, que é a alma intelectiva, e assim por diante. Criou do nada, ao mesmo tempo, uma e outra criatura, a espiritual e a corporal, céu e terra. Primeiro criou os anjos e o mundo, depois criou o mundo terrestre. Aliás, e o mundo celeste aqui, ó, tá errado aqui, ó, celeste. Isso. E o mundo celeste. Em seguida, criou a criatura humana, formada de espírito e corpo. Então, por isso está na ordem. Lá no Gênesis está na ordem. Criou o céu e depois a terra. E aí existem algumas pessoas, acho que eu já falei isso aqui, mas eu vou repetir. Existem algumas pessoas que acham que falam assim, não, porque Deus criou os anjos para que os anjos ajudassem na criação. Não. Deus não precisava, Deus não precisa de ajuda na criação. Ele criou. Ele não designou para os anjos, faça aquilo, faça... Não, ele fez. A própria palavra dele tem poder para fazer todas as coisas, certo? Essa foi a nossa introdução, que dá uma pregação já enorme. Mas vamos prosseguir aqui. Agora vamos falar dos anjos. A existência dos anjos é uma verdade de fé. Parágrafo 328 do Catecismo. E vai dizer assim, que são os anjos? Bom, os anjos são seres espirituais e apenas espirituais, certo? E não são corporais. Não tem corpo. Anjos não têm corpo. Então, quando Deus aparece, aliás, quando um anjo aparece através para uma pessoa, né, ele aparece sim de forma corporal, de forma visível, mas por um tempo e por uma permissão de Deus. Então, quando o anjo aparece, é porque Deus permitiu, por conta de alguma missão daquele anjo e daquela pessoa qual foi revelado. Então, quem são os anjos? Primeiro entendemos o que são. Agora, quem são os anjos? É como se eu falasse assim, o que é você? Você é um ser humano. Agora, quem é você? Aí eu entro um pouco mais fundo. Agora a gente vai entrar um pouco mais fundo na natureza dos anjos. O que é natureza e ofício? A diferença entre natureza e ofício. Isso é uma coisa que a gente faz sempre errado. A nossa teologia, a nossa catequese sobre os anjos, ou aquilo que a gente sabe sobre os anjos, é muito vago ainda, é muito errado. Tem uma direção muito errada. Sabe por quê? Natureza é espírito. O ofício é anjo. Então, assim, ó, pensa o seguinte. O que você faz? Você é engenheiro, você é médico, você é professor, você é a sua profissão, certo? A profissão do anjo é ser anjo. A natureza dele é espírito. Então, nós não deveríamos chamar de anjos, deveríamos chamar de espíritos. Então, eles são espíritos que trabalham, que a sua função, o seu ofício é ser anjo. É ser anjo. Conseguiu entender isso? Conseguiu entender isso? Que existe uma diferença. Não é porque, claro, ele é espiritual, mas o ofício dele é ser anjo. Então a gente chama. É como se a gente dissesse assim: os trabalhadores. Né? A gente não está falando dos homens. Todo homem trabalha. Né? Todo homem, no sentido assim, trabalha de alguma forma. Mesmo que seja estudando, mesmo que seja. Né, uma hora vai trabalhar. Então, quando a pessoa entra no mercado de trabalho, ela é um trabalhador. Mas antes de tudo, ela é ser humano. Então a natureza nossa é seres humanos. Nós somos seres humanos. O nosso ofício é trabalhar. O nosso ofício é trabalhar. Então, vamos lá. Anjos são servos e mensageiros de Deus. Mas muito mais do que mensageiros, a gente pode incluir aqui uma coisa. A gente pode entender que não são só mensageiros. Por quê? Nós podemos mudar um pouquinho essa realidade para não mensageiros, mas para mensagens. Porque é diferente eu falar o seguinte:
eu vou enviar um mensageiro para esse mensageiro dizer uma mensagem. E aí, com o tempo, ele chega, sabe? Quando a sua mãe falava assim: olha, vai lá no supermercado e compra 5 pães, 100 gramas de mussarela, 100 gramas de presunto e compra uma farinha de trigo. Aí você vai repetindo, vai repetindo, vai repetindo, vai repetindo. Chega lá, você esquece. Aí você troca os ingredientes e pede 100 gramas de pão, um saco de mortandela e algo. Entende? O mensageiro, ele pode corromper a mensagem, mas os anjos, eles não corrompem a mensagem. Os anjos, então eles são a própria mensagem. Aquilo que o anjo é próprio dele. É a mensagem que Deus quer passar no mundo. É a mensagem que Deus quer passar. Então ele não é só um mensageiro, mas ele é a própria mensagem de Deus para os homens. Anjo é nome de ofício. Diz Santo Agostinho, olha, Santo Agostinho vai falar sobre isso. Anjo é nome de ofício, não de natureza. Deseja saber o nome da natureza? Espírito. Qual a natureza do anjo? Espírito. Desejas saber o ofício? Anjo. Pelo que é espírito. Então ele é espírito e ele é anjo. O que ele faz? Anjo. Anjo é mensageiro, mas aí a gente pode inverter para essa questão da mensagem. Por quê? Justamente por aquilo que eu falei, porque a mensagem ela não pode ser corrompida. Se você manda, aí se por exemplo, naquele caso lá da criança, né, a mãe tivesse escrito, né, aquela mensagem não poderia ser corrompida, né? Você passa e você entrega para alguém lá da mercearia, do supermercado, e ela vai entender perfeitamente. A mensagem não foi corrompida. Então ali o anjo, no caso ali, é o papel escrito, que não é, mas é uma só coisa. Correto? Vamos lá então, prosseguindo então. A essência do anjo. Falamos da natureza, falamos do ofício, agora falaremos da essência do anjo. São criaturas puramente espirituais, ou seja, puramente, não existe nada de corporal neles. Dotados de inteligência e vontade, aqui, essas duas palavrinhas, elas não podem passar despercebidos para a gente. Inteligência e vontade. Assim como o ser humano é dotado de inteligência e vontade, a minha língua está travando muito hoje, né? Hoje tá de rosca, mas vamos lá. Dotados de inteligência e vontade, assim como os seres humanos. Por isso que do homem, a alma do homem que só pertence ao ser humano, pode ser chamada também de alma angélica ou alma intelectiva, certo? Porque é a mesma alma dos anjos. É a mesma alma, não, assim, não a mesma, lógico, mas é assim, é formado pelas duas mesmas coisas, inteligência e vontade. Os anjos também são criaturas pessoais, ou seja, eles não vivem em comboio assim, cada um é cada um. Cada um é cada um, todos fazendo assim a vontade de Deus perfeitamente, puramente, e detalhe, são imortais e também perfeitos. E agora eu quero entrar um pouquinho mais no fundo, assim, pensar o seguinte: os demônios também são anjos. Também são anjos, mas aí pera. São criaturas. Agora vamos olhar também no ambiente do que a gente já estudou aqui. Vamos lá. Demônios. Agora vamos mudar. Demônios são mensagens? São. Mas são mensagens que corrompidas. Por quê? Porque eles são dotados de inteligência e vontade. Dotados de inteligência e vontade. Então, um anjo, claro que existe uma diferença, né? Porque quando um anjo caiu, quando os anjos caíram, né? Quando os anjos caíram, eles caíram de uma só vez. É uma decisão angélica. Quando eles falam decisão angélica, é uma decisão que não tem volta, é irrevogável. Então, os demônios, quando caíram, um terço, né, dos anjos do céu caíram, se tornaram demônios. Esses demônios, eles também são dotados de inteligência e vontade. Também são puramente espirituais. Também são criaturas pessoais. Também são imortais. E também são perfeitos. Mas entenda o seguinte aqui. A perfeição deles não consiste numa perfeição de santidade, tá? Não consiste numa perfeição de santidade, porque a santidade exige vontade
de servir ao Santo dos Santos, que é o próprio Deus. E eles não serviram isso. Eles não serviram a Deus. Mas essa perfeição é no sentido de você não encontrar defeitos. E olha só para você ver. Mesmo assim, eles caíram. Mesmo perfeitos, mesmo sem nenhum defeito. Nesse sentido de perfeição, onde eles não têm defeitos. Não têm defeitos. Por exemplo, nós temos defeitos? Sim, temos defeitos. A gente, por exemplo, não voa, né? É algo que a gente não pode estar em dois lugares ao mesmo tempo. O nosso corpo glorioso, quando um dia chegarmos, na volta de Jesus Cristo, quando tudo acontecer, quando tudo isso acontecer, aí sim nós poderemos. Mas, enquanto isso, não podemos. Então nós temos limites. Nós somos imperfeitos. E Deus nos criou dessa forma, imperfeitos, para que nós possamos crescer. Porque Ele queria que nós crescêssemos. Segunda coisa, então. Cristo, falei daqui, Cristo com todos os seus anjos. Então, Cristo é o centro do mundo dos anjos, certo? Vamos lá então. Existem algumas passagens onde Cristo vai falar, mas principalmente uma delas é quando ele vai conversar com Pilatos, e ele conversa com Pilatos e fala, olha, os meus soldados, se eu quisesse, eu mandava eles vir para cá, eles me tiravam daqui na hora, eles me defendiam. Em um outro momento também, o próprio Satanás, ele tenta Jesus para que Jesus pule e os anjos vão segurar ele, né? Porque ele não resvalaria, não machucaria um dedo dele na pedra. E aí Jesus fala, não tentarás o Senhor teu Deus. Mas em outro momento, Jesus usa a autoridade dele, fala da sua autoridade, né? Mas por conta da sua missão, ele não enviou, não buscou, não mandou, não deu ordem aos anjos para que o defendessem ali. Né? Pelo contrário, ele queria passar por aquilo, ele quis passar por tudo aquilo que é a morte e a ressurreição dele. Cristo, então, é o centro dos anjos. Os anjos pertencem a Cristo, criados por Deus e para Deus, e Deus os fez mensageiros do seu plano salvador. Então, os anjos, eles pertencem a Cristo. Quem é o centro? Cristo. Para quem foram criados? Por Deus, para o Cristo. Os anjos também são... Deus os fez mensageiros do seu plano salvador. Então, o que um anjo faz? O que um anjo faz? Ele é anjo, é uma mensagem. Mas, vamos lá. Essa mensagem, ela é para quê? Para qual finalidade? Para a salvação do homem. Para a salvação do homem. Para a elevação do homem. Então, olha só para você ver. Olha para você ver. Você consegue entender que o pecado entrou no mundo, né? E o pecado é uma invenção angélica, porque é uma invenção do demônio, de Satanás. Então, sendo uma invenção angélica, ela é incompatível com a mente humana. Por isso que nós, humanos, não entendemos as consequências do pecado. Mas os anjos entendem. E por entender, eles têm uma vontade, eles têm uma decisão irrevogável, uma decisão angélica, como eu acabei de falar há pouco. Sendo assim, eles foram criados para um plano de salvação, mesmo não sabendo por que eles seriam, por que eles salvariam, o que eles salvariam? Eles salvariam deles mesmos, porque se eles provocaram a queda do homem, né, provocaram a sua queda, os demônios, e também provocaram a queda do homem, logo também, eles já foram criados por isso. Então Deus já pensou antes. Deus já pensou antes daquilo. Os anjos na história da criação estão presentes desde a criação e ao longo de toda a história da salvação. Então os anjos, eles vão aparecendo ali aos poucos, né? Aparecem para Abraão, e ali Abraão são 3 anjos, né, que simbolizam ali a Santíssima Trindade. Também aparecem em Daniel, aparecem oh, gente, agora esqueci. Tobias, esqueci o nome de Tobias. Inclusive, o livro de Tobias, ele é alegórico, tá bom? Ele não existiu. Tobias não existiu. Ele é uma parábola, sabe? Lembra lá das parábolas? Mas é um conto literário, ok? Para ensinar na salvação. Vamos lá.
Um dia a gente fala sobre isso, um dia a gente fala dos livros que são literários na Bíblia, porque não existe só livros que existiram, personagens que existiram, tá bom? Inclusive no Gênesis que nós estamos falando, ele não existiu, né? Ou, assim, não existiu no sentido de Adão e Eva existiram, mas podem ter sido de uma forma diferente, tá bom? No sentido figurativo. Algumas coisas são figurativas, tá bom? Vamos lá. Isso de várias formas. Em várias formas os anjos apareceram. Eles fecham o paraíso no Gênesis, eles protegem Ló, eles salvam Agar e seu filho, detêm a mão de Abraão, pelo seu ministério é comunicada a lei, são eles que conduzem o povo de Deus, anunciam nascimentos e vocações, assistem os profetas, ou seja, auxiliam, ajudam os profetas, e finalmente é o anjo Gabriel. O ápice da missão angélica é o anjo Gabriel. Ele é o anjo que deu a maior notícia, a melhor notícia de todas. Jesus vai nascer. Jesus vai nascer. E de uma virgem. E de uma mulher santa e poderosa. Vamos lá, então. Finalmente, o anjo Gabriel que anuncia o nascimento do precursor e do próprio Jesus. Não só de Jesus, mas de João Batista. A gente tem que lembrar disso também. Tá bom? Isso aqui tem algumas passagens para vocês observarem depois, se vocês quiserem. Tá bom? Mas não vou me delongar muito nessas passagens, não. Os anjos na vida da igreja. Vimos, então, na vida de Cristo, que Cristo é o centro, mas é o centro sim. Então, vamos lá. Cristo é o centro. Nesse centro, os anjos estão voltados para ele. Quando Cristo, por ser a salvação, por ser Jesus, e Jesus significa, o nome de Jesus significa Deus salva. Por ser a salvação, ele ordena aos seus anjos voltam-se para os homens do centro e vão ajudar os homens. O benefício dos anjos para a igreja é essa ajuda que nós vamos ver agora. A igreja se beneficia da ajuda misteriosa e poderosa dos anjos de 3 formas. Associa-se aos anjos para adorar a Deus 3 vezes santo. Então, com os anjos, a igreja também adora, certo? Na missa, nós falamos, né? Tem uma parte que nós falamos assim, pouco antes do santo, o padre vai falar assim, e nós reunidos com os anjos e os santos, cantamos a uma só voz. Aí entra aquela, né? Acho que essa se eu não me engano, essa é antilitúrgica, essa não pode. Santo, 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 tá bom, enfim. Você sabe que música que é, você sabe que momento é da missa. Também a igreja invoca a sua assistência. Não são somente companheiros de adoração, nossos companheiros de adoração, mas também são os nossos assistentes, nos ajudam, certo? Não são nossos, são de Cristo, mas são os nossos auxiliares, nos auxiliam. E também a igreja festeja de modo particular a memória de certos anjos. Anjos que são os anjos conhecidos. Os desconhecidos não tem necessidade, a gente não sabe, né? Então Miguel, Gabriel, Rafael, também os anjos da guarda, são festejados. Todo o período da vida humana é acompanhada pela assistência e intercessão dos anjos. Cada fiel tem ao seu lado, de São Basílio, cada fiel tem ao seu lado um anjo como protetor e um pastor para o guiar na vida. Correto? Mas aí presta atenção no seguinte. Quando você é gerado, o seu primeiro momento de luz, ali no ventre da sua mãe, quando sua mãe nem sabia que você existiu, quando você foi concebido, um anjo estava do seu lado. A prova disso, se eu não me engano, tem algum santo que eu não vou me lembrar o nome agora, não sei se é Padre Pio, eu não vou falar para não confundir os santos, mas existe um santo que ele via o anjo da pessoa. Então, quando um casal chegou para ele, né, e o casal não sabia que estava grávida, e eu falei assim: "Ah, você está grávida, né?" Aí ela falou assim: "Não tô não, pelo menos eu acho que não. Tá sim, eu tô vendo 3 anjos." Por quê? Porque ele tá vendo o anjo do marido, o anjo da esposa e o anjo do feto, do bebê, que já está no ventre e já está sendo cuidado por aquele anjo, até a hora da nossa morte. Desde o primeiro momento até a hora da nossa morte, um anjo nos guia e nos guarda diante de todo o mal. Então lembre-se,
1/3 dos anjos. Então, 2/3. O dobro é de anjos. O dobro é do bem. Bom, a igreja chama de participação na sociedade bem-aventurada dos anjos e dos homens, esta relação anjos e homens. Então, a participação na sociedade. Então, existe uma sociedade criada por Deus. Deus que criou os anjos e os homens tem uma sociedade entre eles. Essa sociedade que a igreja vive com os anjos se chama participação na sociedade bem-aventurada dos anjos e dos homens. Correto? Conseguiram entender isso aqui? Hoje tá bem mais rápido, né? Mas agora olha o tanto de coisa que a gente tem aqui para falar ainda. Mas é um parágrafo por tema aqui, dá pra gente seguir então. Vamos lá. Vamos falar agora sobre o mundo invisível. Falamos sobre os anjos. Vamos falar agora sobre o mundo invisível. Existe um mundo criado. Deus criou o mundo visível e invisível. Nós já falamos sobre isso. E criou todas as criaturas conforme a sua ordenação para a glória de Deus. Então, tudo que foi criado, sabe aquela pergunta filosófica? E sempre, uma vez eu vi isso no Fantástico, muito tempo atrás. Vi isso no Fantástico. E aí, lá no Fantástico, fala assim: qual é o sentido da vida? Qual é o sentido da vida? E aí, nós aqui, estudando o catecismo, ele é capaz de responder isso. O catecismo diz: o sentido da vida é a glória de Deus. É a participação do homem na glória de Deus. Então, Deus te criou para participar da sua glória. Para participar da sua glória. Sua glória é como se fosse uma festa. Então, Deus ele preparou uma... Na verdade, Deus está em festa desde sempre. Deus é a festa. E ele falou assim: eu preciso fazer gente, eu preciso construir um mundo para que essas pessoas também participem. E aí ele te criou. Ele criou os anjos para isso, para você participar da glória de Deus. Deus tudo criou. Foi aquilo. Nada existe que não deva a sua existência a Deus Criador. O mundo começou do nada pela palavra de Deus. Antes o que existia? Nada. Depois o que existia? Palavra de Deus. Tudo é palavra de Deus. Tudo começou ali. O mundo, a história humana, o tempo, tudo. Ok? Terceiro momento aqui do mundo invisível também. A bondade e sabedoria das criaturas. E aí, bondade e sabedoria, a gente pode mudar um pouquinho para vontade e inteligência. Tá? Lembre-se sempre disso. Nós somos dotados de inteligência e vontade. Bom, cada criatura possui a sua bondade e perfeições próprias. Cada um possui a sua bondade e as suas perfeições próprias. E Deus viu que era bom. A criação foi estabelecida segundo. Então, existem 4 formas aqui, 4 critérios para a criação ter sido estabelecida. Deus que viu todas as coisas boas, ele cria todas as coisas boas através... Então, essa criação é estabelecida. A sua consequência, a sua consistência, melhor dizendo, a sua consistência, eu estou lendo errado aqui, né? Sem óculos também, vai ser difícil ler certo. A sua consistência, ou seja, o que é o corpo da criação. Não, eu não estou falando aqui só do ser humano, estou falando de tudo. De tudo, uma árvore, o vento, a água, a terra, as montanhas, tudo, os átomos, tudo é constituído de uma consistência, de uma coisa visível, que pode ser vista, que pode ser medida, que pode ser mensurada. Então existe a consistência do corpo daquele ser, daquela criatura. A sua verdade também, o que é de fato. Então, nós olhamos para o vento, sentimos o vento e falamos vento. Nós olhamos para o sol, sentimos o sol, vemos o sol e falamos sol. Nós olhamos para um cachorro, vemos um cachorro, tocamos um cachorro, criamos um cachorro, qual que é o nome daquilo? Cachorro. Então, todas as coisas, você olha para ela, né, aquela história do pastor Cláudio, isso sobre o nome dele, enfim. O pastor lá, e ele vai falar sobre, você olha pra vaca, tem cara de vaca. Você olha pra baleia, tem cara de baleia. Você olha pra tartaruga, tem cara de tartaruga.
Por quê? Porque Deus criou com cara. Lógico, é, é uma piada, mas é o que é. A gente olha para aquilo e vê que é aquilo, né? A girafa não tem cara de cachorro, não tem. Parece cachorro, não parece. A sua excelência própria com o seu ordenamento. Ou seja, é uma posição na hierarquia criacionista. Então, existem coisas que são menos importantes e são coisas que são mais importantes na criação, certo? E aí eu quero deixar uma dica para vocês aqui, ó. Quando você for ler lá em Gênesis 1, principalmente Gênesis 1, você vai olhar a sequência da ordem da criação. Você vai olhar toda a sequência da ordem da criação. Deus criou ali, Deus vai apresentando no Gênesis, né? O geógrafo vai apresentando no Gênesis ali do menos perfeito para o mais perfeito, certo? Anota isso aqui que lá no final vai ser importante. Grave isso aqui, do menos perfeito para o mais perfeito. Quer dizer que as coisas não eram perfeitas? Não. Mas Deus vai dando uma importância maior para as coisas. Então, vamos lá. Deus cria o firmamento. Aí depois Deus divide o firmamento. Aí depois Deus cria o sol e as estrelas. Aí depois o sol, os firmamentos, o astro maior e o astro menor, que é o sol e a lua. Aí Deus vai criando as plantas. Aí Deus cria os peixes. Deus cria as aves. Deus cria os animais terrestres, as feras. E no sexto dia Deus cria o homem. E Deus cria o homem. E aí quando ele cria o homem, aí ele fala para tudo, mas principalmente pro ser humano, né? E Deus viu que era muito bom. Todas as coisas, até o quinto dia, eram boas. Depois, no sexto dia, era muito bom, porque ele olhou para o homem, que é a sua imagem e semelhança. E aí, tem uma coisa aqui que a gente pode observar também, no sentido de que a gente vai olhar lá no Gênesis, que ele fala assim, ó, na manhã do primeiro dia e na tarde, então sim, sempre existe o início e o fim. Então existe a ascensão daquela criação e depois a decadência dela, que é simbolizado pelo dia, pela manhã, e a decadência que é pela tarde, certo? A decadência do homem, a queda do homem é na tarde do sexto dia. Anota isso aqui, tarde do sexto dia. Bom, anotou isso aqui? Duas coisas que você deve ter anotado mentalmente aí, ó. A importância de cada coisa vai evoluindo, né? A sua perfeição e também a decadência do ser humano no sexto dia. Bom? Na tarde do sexto dia. Tarde do sexto dia. Anotou isso aqui? Vamos continuar então. E suas leis específicas. O que rege em relação às leis naturais? Então, vamos lá. São as suas leis específicas, no sentido de que o que ele pode fazer? Por exemplo, o peixe pode respirar dentro da água? Pode. Pode respirar fora da água? Não, não pode. O homem pode respirar dentro da água? Não, não pode. Ele pode viver um tempinho lá, no máximo 3 minutos, né? Passou disso, ele já começa a sentir problemas, mas ele não respira, certo? Com outros mamíferos, outros animais, eles não vivem, né? Olha, mamíferos não, alguns mamíferos vivem, lógico. Mas eu tô dizendo, alguns animais não vivem debaixo d'água, alguns animais não vivem fora da água. Alguns animais podem voar, né? Então, existe uma lei específica para cada criatura. Não estou falando só dos animais aqui, não só do ser humano, mas também da árvore. A árvore cresce de um jeito que o ser humano não cresce de outro jeito. A árvore dá frutos do jeito que o homem não dá. Então, cada um tem a sua lei, correto? As criaturas, a seu modo, refletem uma centelha da sabedoria e bondade infinita de Deus. Sabedoria e bondade. Inteligência e vontade. Lembra disso. Sabedoria e inteligência. Bondade é vontade. É o amor de Deus. Então, todas essas coisas, elas demonstram uma centelha, refletem um pouquinho de Deus. Um pouquinho de Deus. Em cada, como aquela música, né? Em cada mulher que a terra criou. Não é isso não. Acho que não é isso não. Um traço de Deus, Maria deixou. Alguma coisa assim. Alguma coisa assim. Esqueci agora. Quando eu tô fazendo formação, eu esqueço as músicas. Olha que absurdo. Músico, né? E ainda sou músico. Mas vamos lá. Mas quando tá no ministério, não lembro tudo. Enfim. Vamos lá então.
Então, Deus ele coloca um traço dele, uma centelha dele em toda a criação. Toda a criação tem um pouquinho de Deus ali. Você vê Deus ali, você fala assim, é justamente para o homem olhar para a criação e falar assim, é Deus ali. Ah lá, tá vendo? Ah lá, ó, dá para ver Deus ali. Dá para ver naquela montanha, dá para ver no sol, dá para ver no peixe, dá para ver na rã, dá para ver em todo quanto é lugar a centelha de Deus ali. Deus está presente ali. E o homem deve evitar o uso desordenado das coisas, devido a essa bondade nas criaturas. Ou seja, o homem pode cuidar e criar e usar das criaturas? Sim, todas. É fundamental. Né? Por isso que o homem domina, ou denomina também. Ou seja, dá nome a todas as criaturas. Por quê? Porque ele domina, a gente já falou isso aqui, porque ele domina, ele tem domínio sobre as criaturas, sobre todas as criaturas. Ele só não tem domínio sobre Deus, certo? E não é criatura, é criador, né? Então, todas as criaturas, o homem domina. O que não é criatura é criador. E o homem não domina Deus. Vamos lá. E esse justamente é o pecado original, né? O homem querer dominar Deus, o homem querer ser como Deus. Vamos lá então. Continuando, aqui deixa eu fechar, né, pra gente não se perder. A interdependência das criaturas. Opa, que eu quase mostrei aqui a nossa surpresa, mas não voltou. Voltou. Foi rapidão. Só pra dar o gostinho ali. Mas não entender. Vai ser bacana. Vocês vão gostar. Certeza que vocês vão gostar. A interdependência das criaturas. Nenhuma criatura se basta a si mesmo. Elas só existem na dependência umas das outras e para se completarem mutuamente no serviço umas das outras. O que o catecismo está querendo dizer aqui? Está querendo dizer que nós só existimos porque existe um Sol. O Sol só existe porque existem os planetas em volta dele. O Sol só existe porque existe um universo em volta. Né? Agora vamos voltar aqui para a Terra, para a gente. Aí você vai ver que as formigas só existem porque elas têm uma terra para morar. Se não tivesse a terra, se a terra fosse dura, elas não entrariam lá. A terra fosse dura demais para elas, né? Então, a gente só respira porque a gente tem ar. Ou seja, tá vendo que as criaturas, ar, formiga, terra, tudo é criatura. Gente, tudo é criatura. Tudo é criação de Deus. Então, existe uma relação entre as criaturas. As criaturas, elas vão precisando umas das outras. O ar precisa do homem, o homem precisa do ar, assim por diante, né? Claro, né? O homem vai precisando muito mais, né? Os outros animais. Você vai vendo que quanto maior a importância, e também quanto maior a importância, maior a necessidade da criatura com relação aos outros. Certo? Então você vai ver que quanto menos importante é, por exemplo, Deus criou o universo primeiro. O universo ele não depende do homem para sobreviver. Ele não depende. Tanto que ele está aí há muitos bilhões de anos, o ser humano está aqui há 200 mil anos. Só. 200 mil. Ou seja, não depende. Mas ele é menos importante. Mas ele é menos... Olha só para você ver. Olha, conseguiu entender isso aqui? Existe uma independência, mas ela não existe uma importância. É mais independente? É. É mais importante? Não, não é. O mais dependente é o mais importante. O mais dependente das criaturas, que é o ser humano, é o mais importante também. A beleza do universo. Existe uma ordem e harmonia no mundo, a qual o homem vai descobrindo progressivamente como leis da natureza. Então, existe a gravidade, existe a lei da, a lei da... Oh, gente, agora eu esqueci a lei lá que o Einstein fez. Enfim, existe... Fez não, né? Descobriu. Óbvio, ele não fez, né? Pelo amor de Deus. Ele descobriu. Mas existem outras leis também, que a gente vê, as leis da física, as leis de Newton, da matemática, né? As leis básicas também. Existem leis de natureza que formam uma harmonia. Formam uma harmonia. Do mesmo jeito que tem gravidade aqui na Terra, né? Em intensidade diferente, tem gravidade em outros planetas. Então a gravidade ela vai funcionar com intensidade diferente, mas também da mesma forma nos outros. A água que tem, que vamos supor que encontrem água em algum outro, a constituição da água é a mesma se existiam outros planetas.
A água não vai ter H3O, por exemplo. Não, não vai ser. Vai ser outra coisa, vai ser a mesma coisa que a água daqui. Estas leis, elas encantam os sábios. Leiam aqui os estudiosos, leia-se aqui os estudiosos, cientistas, filósofos, então todos aqueles que observam o mundo, observam a criação, eles se encantam com essas leis. Eles são atraídos por essa lei. Por isso que as pessoas, quando o Newton falou, quando Einstein falou, quando Garrigou-Lagrange falou sobre as leis que eles descobriram que existem no mundo. Nossa, tem alguém gritando aqui, ó. Nossa, tá muito. Acho que vocês não vão escutar, mas dá pra escutar um pouquinho. Nossa, muito estranho. Enfim. Então, os estudiosos, esses sábios, eles se encantam com essa beleza. Eles se encantam com a beleza, eles são atraídos por essas leis. E este encantamento inspira a submissão e o respeito do homem a Deus. Olha só. Pode mostrar, não, calma, vamos esperar aqui. Então, eles vão mostrando essa submissão do homem. Ele vai ver. Então, o homem, melhor dizendo, essa beleza, esse encantamento dos estudiosos vai mostrando justamente um sentido de que o homem vai se aproximando mais de Deus. Ele pode, claro que muitos cientistas, infelizmente, viram ateus, até mesmo pessoas nem cientistas, mas, enfim, a questão é, quando ela observa com verdade, com busca da verdade, ela encontra Deus. A hierarquia das criaturas. Na ordem dos 6 dias se revela uma hierarquia menos perfeita, que é o primeiro dia, ao mais perfeito, o 6º dia. Falamos sobre isso aqui, né? Mas é porque eu vou adiantando, eu vou lembrando na hora, e aí eu esqueço que eu já escrevi. E aí eu falo, mas é bom a gente falar e depois repetir. O catecismo ele vai dando uma ordem, e aí eu vou atropelando a ordem. Mas depois eu falo na ordem. Eu falo antes e falo depois. Falo 2 vezes para vocês aprenderem. Porque aqui é para aprender. Aqui foi feita essa catequese é para você aprender, para você levar para sua sala de catequese, para você levar para sua vida e principalmente ser curado, ser liberto através do catecismo católico, da Igreja Católica. Eu tô falando isso justamente, é isso que eu quero falar mesmo. O catecismo é para curar. O catecismo é para levar a salvação para o homem. Vamos lá então, continuando. Em 2 momentos, Jesus demonstra que o homem vale mais que as criaturas. 2 passagens. Ele vai falar: vós valeis mais do que os passarinhos, muitos passarinhos, né? Aí eu acho estranho que nessa tradução que eu peguei, muitos passarinhos, quer dizer que tem alguns. Não. Vale mais que todos os passarinhos. Todos é muitos, né? Todos os passarinhos são muitos. E um homem vale muito mais que uma ovelha. É quando Jesus vai falar sobre, se eu não me engano, é quando Jesus fala sobre as 99 ovelhas, as 100 ovelhas, né? Enfim. O homem na criação. O homem é o ponto culminante da criação, ou seja, o mais elevado, pois foi na figura do homem que Deus decidiu se encarnar. Vamos lá. Deus ele decidiu se encarnar e ser uma árvore? Não. Deus decidiu se encarnar no vento? Não. Porque o vento não tem carne, mas enfim. Se materializar. Deus é espírito, mas ele se materializou. Ele se materializou peixe? Não. Ele se materializou na água? Não. Ele se materializou na montanha? Não. Onde ele se materializou? Que difícil falar essa palavra, mas vamos lá. Ele se materializou como um homem. Então o homem por isso que fala, ele é a imagem e semelhança de Deus. Por quê? Porque Deus, desde o princípio, escolheu se encarnar como homem, se materializar como homem. Há uma nítida distinção entre a criação do homem e a das outras criaturas. Você vai ver que todas as outras criaturas, foi aquilo que eu falei, todas as outras criaturas foram, é bom, né? Lógico que Deus não falou assim, pelo amor de Deus, por favor. Deus não falou dessa forma, legalzinho. Mas quando criou o homem, agora acertei. Lógico, Deus acertou em toda a criação. Deus acertou em toda a criação.
Mas o que eu tô falando é que o homem, ele é nítido que ele é muito mais importante, é muito mais especial, é muito mais evoluído no sentido criativo, no sentido da criação, do que todas as outras criaturas. Porque todas as outras criaturas, Deus deu um destaque. Sabe quando você entra na sala de troféu? Aí tem lá, imagina você entrando na sala de troféu do Messi. Tem todos os troféus dele lá. Não sei se o plural de troféu é troféus ou troféus. Enfim, não sei. Aí tá todas as conquistas dele lá. Aí tá a Copa do Mundo lá. Taça da Copa do Mundo. Lá no meio da sala, destacada, sozinha, assim, imponente. É isso que Deus faz com o homem. Coloca o homem em lugar de destaque na criação. Todas as criaturas são importantes, sim, mas o ser humano é o mais importante. Vamos lá, continua. Isso é a prova do amor dele por você. Olha a prova do amor dele por você. Mais uma vez, Deus mostrando que te ama. Solidariedade entre a criação. Todas têm o mesmo Criador. Então, a gente está no mesmo barco. As árvores, os homens, os peixes. Os peixes não estão no barco. Mas enfim, você entendeu? Se for pescado, tá. Mas, vamos lá. Os ursos, as feras, os animais dóceis, os domesticáveis, os criados, todos estamos no mesmo barco. Por quê? Esse barco é o barco da criação. Tudo é criação. Inclusive também a terra, as montanhas, o universo, tudo. Todas estão ordenadas para a glória de Deus. Então, tudo foi criado para que Deus, não para que Deus seja glorificado, mas para que o homem participe da glória de Deus. Estão ordenadas, estão direcionadas, como uma flecha, direcionadas para a glória de Deus. Estamos chegando no finalzinho, no nossa surpresa aqui. Vamos lá. O sábado, que é o dia santo, marca o fim da obra dos 6 dias. Deus fez em 6 dias. No 7º dia, que é o sábado, neste dia Deus descansa, santifica e abençoa o sábado. A gente tem um erro muito grave na igreja, muito grave nos ensinamentos, quando a gente vai falar do 7º dia, que a gente fala, e aí o 7º dia entende-se para o católico, o 7º dia se transforma em 8º. A gente vai falar sobre isso mais pra frente. No próximo tópico a gente vai falar sobre isso. Mas a gente vai entender que Deus só descansou. Deus só não descansou. Ele descansou, santificou e abençoou. Por isso o católico, ele não interessa. Se ele vai para a missa, ele não está desgastando, ele está santificando, ele está abençoando o dia dele. Ele está descansando, mas descansando como? Descansando no Senhor. Estas palavras inspiradas são ricas de salutares ensinamentos. Olha lá. Deus estabeleceu uma base e leis permanentes estáveis, às quais o homem deve obedecer fielmente. Ele não deve, não é que só deve, mas ele é obrigado a conviver. A lei da gravidade, por exemplo, é uma coisa, é óbvio, o homem não tem como não obedecer à lei da gravidade. O sábado representa o culto e a adoração a Deus e nada deve se antepor à obra de Deus. Então, o que o sábado representa aqui? O sábado representa a contemplação de Deus. Não só a contemplação do homem e de toda a criação que contempla Deus, mas a contemplação de Deus que descansa olhando para a sua criação. Então, é uma relação de troca. O Criador olha para a criatura e a criatura olha para o Criador. O Criador contempla a si na criatura, né? E aqui não no sentido que Deus está na criatura total, mas nessa centelha, né? E principalmente a bondade que Deus ele vê, mas também a criatura que contempla e vê o seu Criador. Então é como se fosse uma paz. O sábado é o dia da paz. O sábado da criação é o dia da paz, do descanso de Deus, da santificação e da bênção de Deus. Tinha uma coisa aqui, ó. Isso. Vamos lá. Gênesis 2, 1-3, fala assim: assim foram concluídos o céu, a terra e todo o seu exército. Tendo Deus terminado no 7º dia a obra que tinha feito, descansou do seu trabalho. Mas ele não só descansou do trabalho, ele descansou no 7º dia, mas também ele abençoou o 7º dia e o consagrou, porque nesse dia descansou de toda a obra da criação. Então ele
também abençoou, consagrou e abençoou o sétimo dia. Ele santificou o sétimo dia, certo? Vamos agora lá para o oitavo dia para nós encerrarmos aqui. E mais devagar. A tabela não pode aparecer por enquanto, não. Vamos lá. Oitavo dia para nós encerrarmos. Ó, 50 minutos aqui, ó. Eu tô tentando fazer menos que 50 minutos. Menos que 50 minutos, mas não dá. Não dá. Pelo menos uma hora no máximo a gente precisa ter aqui para nossa catequese. Vamos lá. O oitavo dia. O dia novo que surgiu para nós, que é o dia da ressurreição do Cristo. Então, o oitavo dia é o dia da ressurreição do Cristo. O sétimo dia acaba a primeira criação. O oitavo dia começa a nova criação. Certo? O oitavo dia começa a nova criação. Mas vamos entender aqui. Peraí. Calma. Calma que esse oitavo dia começa a nova criação, mas vai ver que a nova criação começa um pouquinho antes ali, mas ela inaugura. O oitavo dia inaugura a nova criação, que é a ressurreição de Cristo. A obra da criação culmina, assim, na obra maior da redenção. Ou seja, tudo girou em torno da redenção. Deus conseguiu para nós. A primeira criação encontrou seu sentido na nova criação em Cristo, cujo esplendor ultrapassa da primeira. Ou seja, existem duas criações. Primeira, segunda. A primeira criação é aquela do Gênesis. A segunda criação é aquela do Calvário. É aquela da cruz. É aquela da redenção. É aquela da nova vida que o homem recebe de Jesus Cristo. Ele recebeu uma primeira vida no Gênesis. Ele recebeu a segunda vida no Calvário. Entender isso aqui? Chegamos então no ápice da criação. A criação, ela encontra o seu ápice em Jesus Cristo. E é o esplendor. E ultrapassa a primeira criação. Certo? Conseguiram entender isso aqui? Vamos para a nossa surpresa? A gente tem mais um tempinho? Então vamos lá. Olha, gente, isso aqui é fantástico. Isso aqui é fantástico. Olha o seguinte, olha essa tabela que eu fiz. A gente vai entender ela aos poucos aqui. Mas eu quero que você observe bem. Vamos lá. Do primeiro ao quinto dia, no Gênesis, Deus cria as obras menos perfeitas. Ele vai criar o firmamento, ele vai criar os astros, ele vai criar as peixes, ele faz tudo aquilo que eu acho que eu disse isso aqui um pouquinho antes. No primeiro ao quinto dia da Semana Santa, não só no primeiro ao quinto dia, mas toda a sua obra, toda a sua vida, né, do primeiro dia de Cristo até o finalzinho ali da Semana Santa, até ali na Quinta-feira Santa, Deus criou as obras menos perfeitas. Certo? Cristo realizou a sua... Aliás, Deus não. É Deus, mas Deus ali no sentido de Cristo. Primeiro dia dele na Terra, a concepção, a anunciação do anjo, até a Quinta-feira Santa, até a quinta-feira onde ele institui a Eucaristia, onde ele vai sofrer a sua angústia ali, até a sua prisão, ele faz as obras menos perfeitas. Quer dizer que a pregação de Jesus, os milagres de Jesus, os ensinamentos, os dogmas, os sacramentos não são perfeitos? São, mas não chegam perto da perfeição. Não chegam perto da perfeição. E aqui é perfeição com P maiúsculo. O que é a perfeição? É a criação, é o sexto dia. Vamos lá. Então, pensa o seguinte. Se Jesus tivesse pregado e não tivesse morrido, valia a pena? Nós estaríamos aqui? Não. Se Jesus tivesse realizado milagres, mas não tivesse morrido por nós, valia a pena? Não. O oposto valeria. Se Jesus não tivesse realizado milagres, se Jesus não tivesse pregado, se Jesus não tivesse vivido a sua vida ordinária do 0 aos 30 anos ali, mas tivesse morrido por valia a pena. Entende? Só que Jesus, ele é perfeito. Ele dá perfeito mais que perfeito. Vamos lá? No sexto dia, é a sexta-feira. Sexto dia,
Semana-feira. No sexto dia, Deus finalizou a primeira criação. No sexto dia, Cristo finalizou, na sexta-feira, Cristo finalizou a nova criação. Ele finaliza a nova criação ali. Mas assim, finalizou. Está inaugurado? Não, ainda não está inaugurado. Vamos lá então. Tá conseguindo entender essa analogia? Que perfeito. Olha a perfeição dessa analogia. Não é meu, não. É do catecismo. Tá lá no catecismo. Tá? Isso tá lá no catecismo. Não tá com essa tabela, mas tá lá. Vamos lá então. Cristo finalizou a nova criação na sexta-feira santa. Agora que vem o bug maior ainda. Olha só para você ver que perfeição. Olha só para você ver a analogia. Como é que Deus ele faz e refaz. Ele cria e recria o homem. Sétimo dia, qualquer sábado, certo? Sábado é o dia do descanso. E Jesus esteve morto. O que é nada mais do que um morto? Uma pessoa que está descansando. RIP. Rest in peace. Não é? Descanso. Ou seja, morto. Ele está em silêncio. Ele está ali no seu descanso. Porque quando uma pessoa morre, né? Ela está sofrendo muito. A gente, para consolar as pessoas, descansou, né? Jesus descansou. Jesus descansou também no sétimo dia. Do mesmo jeito que o Criador descansa no sétimo dia, Jesus também descansou. No oitavo dia, domingo, é a inauguração da primeira criação. Também da mesma forma, Jesus inaugura a nova criação. Aí ele chega e fala assim: agora toma o poder. Toma o poder para vocês aí. O poder da ressurreição. Porque Jesus ele fez toda a obra. Jesus ele fez toda a obra. Abriu os céus para nós. Abriu os céus para nós. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. E aí, ele vai, no domingo, na ressurreição, ele vai. Sabe quando tem aqueles lançamentos? Então, no domingo foi aquele lançamento. Jesus pegou a tesoura gloriosa, assim, crack, cortou, inaugurou o céu, assim, falou assim: entra, gente, todo mundo tá convidado. Essa morada do Senhor, eu preparei a morada do Senhor. No céu tem muitas moradas. Eu preparei ela para você. É isso que Deus está falando para você. Ele preparou tudo para esse dia, para a inauguração. A inauguração do céu. O céu agora está aberto de novo. O paraíso está aberto de novo para os anjos, para os homens, para todos os homens que caíram. Para os anjos, não. Eu não falei anjos aqui. Portas da parte. Só para os homens. Para os homens. Para os anjos que não caíram, estão lá. Eles já estão lá, já estavam lá. Mas ele inaugura o céu para nós. O céu é logo. O céu é logo. Então, meu irmão, minha irmã, nessa semana, medita sobre isso. Medita sobre a importância da sua criação. O que você está fazendo com a sua vida? Se você está levando ela para a glória de Deus, não está. Porque Deus morreu por você. Deus morreu por você. Deus morreu. Sabe, um ser que é imortal. A gente aprendeu que os anjos são imortais. Se os anjos são imortais, Deus muito mais é imortal. Deus muito mais é imortal. E ele morreu por você. Ele fez o impossível. Que é morrer. Que é morrer por você. Quando Nietzsche falou, né? Deus está morto. Para ele. Nós está vivo. Apesar que Deus não está morto para ele. Nunca morreu. Deus morreu. Mas ele ressuscitou. Deus morreu sim. Mas ele ressuscitou. E é isso que finaliza a nossa fé. É isso que dá ânimo para. Se a ressurreição não existiu, vã é a vossa fé. De São Paulo. E nós ficamos por aqui. Né? Desculpa travando aqui, né, o vídeo. Espero que o áudio não tenha travado. Se não travou, ótimo, porque o que importa é a minha voz mesmo. Um movimento muito a tela aqui. Isso. Deus abençoe a sua vida. Obrigado por ficar aqui. Obrigado pelos novos inscritos que estão chegando.
né? Eu espero que muitos outros mais inscritos cheguem. Muitos outros mais inscritos cheguem. Espero que esses vídeos possam te ajudar, não só catequeticamente, mas curando a sua vida. Deus abençoe a sua vida. Encerramos aqui em nome do Pai, Filho e do Espírito Santo. Amém.